Silene, boa tarde. Olá, professor. Boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu sou o professor Obrigada. Luciano Bertin, represento a Uninter aqui na sua banca. Parabéns a você pela jornada acadêmica. Vamos em frente agora na etapa final da formação. Sim. Espero que você tenha tido boa experiência e tenha gostado de estudar na Uninter. Muitíssimo. Ok, então vamos lá. Passo algumas poucas orientações a ti. O tempo para a exposição do tema é em torno de 15 minutos, com mais um período depois para a gente conversar sobre o conteúdo da apresentação. Tá bom? Lembrando que você pode consultar os slides, as anotações, aquilo que você preparou. Hoje, dia 26 do mês de novembro de 2024, agora são 16 horas, 5 minutos, Polo Rio de Janeiro, da Tijuca, Centro Universitário Uninter. A banca se reúne para a defesa pública do trabalho de conclusão de curso com o título RUA, Deus Espírito Santo, de autoria da aluna Acilene Cristina Barbosa Vilar. Ok, Acilene, boa exposição a você. Obrigada, professor. Boa tarde. Bom, meu nome é Acilene Cristina Barbosa Vilar, sou daqui do Polo Tijuca, no Rio de Janeiro, e estou cursando o bacharelado em Teologia Interconfessional. O tema, como o professor falou, do meu trabalho é RUA, o Deus Espírito Santo. E essa obra, esse trabalho, ele vem para clarificar acerca de quem é o Espírito Santo, a sua obra, a sua manifestação. Lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a gente viveu a era do Deus Pai, do Deus revelado, Jeová, o Abba. Mas um pouco de tempo foi passando e a gente entra numa outra era, a era do Filho, que a gente vai ver lá nos Evangelhos, onde as profecias da Antiga Aliança são cumpridas, as profecias dos profetas do Antigo Testamento são cumpridas com a vinda de Jesus. Mas esse Jesus que veio para toda a humanidade, para que todos pudessem aceitá-lo ou não, ele morre, ressuscita, cumpre sua missão com a igreja, passa o período transicional, o período de 40 dias, e ele volta ao céu, ele volta para a casa do Pai. 10 dias após, concluindo os 50 dias após a ressurreição, nós iniciamos uma terceira era, um terceiro período, o período do Espírito Santo, que, embora seja Deus, lamentavelmente a humanidade não reconhece, embora professe, embora fale, que entende, que o compreende como uma divindade, não se relaciona com o Espírito Santo como Deus. Segundo John Bevere, o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada e mal interpretada da igreja. Lamentavelmente, a humanidade tem se distraído com isso. E esses embaraços de falta de entendimento até, falta de compreender quem ele é, de conhecê-lo, tem nos levado a uma ruptura, a um abismo separatista entre quem ele é, quem é o Espírito Santo e como a humanidade, e aí eu me aprofundo, como a comunidade religiosa tem se relacionado com ele. Para fazer tais reflexões acerca de quem ele é, acerca de sua divindade, acerca de suas características e manifestações, eu usei a metodologia qualitativa bibliográfica, onde optei e fiz menções de filósofos e teólogos como Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Wayne Grudem, Frames. Utilizei, além da obra desses homens que são muito conhecidos, filósofos e teólogos, utilizei a Bíblia Sagrada também como fonte histórica para poder seguir, me embasando bastante em todas as afirmações que o apóstolo Paulo fez. Bom, o Espírito Santo é Deus. Lá no Evangelho de João, nós vemos, lá no capítulo 16, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, nós vemos uma narrativa já do final da estadia de Jesus aqui na Terra. Ele está passando algumas orientações aos seus discípulos e ele fala, olha,
eu vou para a casa do Pai. Mas vocês não me perguntam para onde eu estou indo. Mas eu reparo que vocês estão com o coração triste. Eu reparo que vocês estão entristecidos. E eu imagino que aqueles discípulos que passaram por toda a barbárie da crucificação, depois viveram o êxtase de Jesus ressuscitado e caminhando com eles, agora eles voltam a uma espécie de luto, a uma espécie de perda. Então Jesus fala, eu reparo que o seu coração está triste, mas convém que eu vá, para que eu possa enviar o Consolador. A expressão que Jesus usa ao falar para aqueles discípulos que ele mandaria alguém que estava na casa do Pai é alós. Alós que vai dizer, creio que seja essa a pronúncia, alós que vai dizer que é do mesmo tipo ou da mesma natureza. Agostinho de Hipona vai dizer que o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e o Filho. Mas Tomás de Aquino, que concorda, faz a mesma afirmativa que Agostinho, ele ainda utiliza duas palavras com profundidade para falar acerca do Espírito Santo. E ele vai dizer que, além de fazer parte da Santíssima Trindade, Tomás de Aquino afirma ser o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade, ele vai dizer que o Espírito Santo é coigual e coeterno, assim como o Pai e o Filho. Vai dizer que, com relação ao Pai e o Filho, ele é da mesma natureza e existe desde sempre. O Espírito Santo, ele é o Espírito da adoção. Quando Deus criou o homem, ele, ao contrário das demais coisas que Deus criou lá na Gênese da criação, ele imprime no homem a sua imagem e a sua semelhança. E naquele ser em que ele imprimiu a sua própria imagem, ele sopra o fôlego de vida. Então, ele forma criaturas, ele forma a humanidade. Porém, a partir do momento que Jesus vem, essa criatura agora tem a possibilidade de se tornar filho de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que, por causa do Filho, eles vão ter autoridade de se tornarem filhos de Deus. Esse espírito da adoção, que é o Espírito Santo, ele não veio para toda a humanidade, como Jesus veio, mas ele veio para os que aceitaram a graça salvífica do Filho. Então, para esses que aceitaram a graça salvífica do Filho, ele vem com um selo. Assim como na antiguidade, os reis imprimiam com seu anel de autoridade, através da cera, eles imprimiam sua imagem em uma carta ou uma escritura para dizer que aquele documento era original, que aquele documento não tinha sido violado, não tinha sido corrompido, que era a propriedade dele. Assim como os reis faziam isso, que para nós hoje seria uma autenticação em cartório, para dizer que aquele documento realmente é original, que aquela assinatura é verdadeira. Assim como os reis imprimiam a sua imagem através de um selo para falar, para confirmar a autenticidade do que eles estavam ali mostrando, o Espírito Santo da adoção sela os filhos que aceitaram a graça salvífica de Cristo e sela eles com a imagem que nós temos do Senhor. Só um momento. Segundo John Frame, ele coloca sobre nós o selo, que diz que pertencemos a ele e que ele pertence a nós. É uma palavra de Deus que define quem ele é e quem nós somos em relação a ele. Mas esse Espírito também é o Paracleto, ou Paráclito. Eu me confundo muito com relação a essa pronúncia.
Na antiguidade, era um termo jurídico, um termo de ajudador, de advogado. Mas Paráclito também, para o exército, era aquela pessoa que ia junto aos soldados e ela ia, em vez de deixar os soldados esmorecidos, com temor do que poderiam passar, do que enfrentariam com os inimigos, os Paráclitos iam com falas afirmativas, com aqueles cânticos de guerra que nós conhecemos bem, vemos muito nos filmes, e eles iam ali lembrando os soldados das suas vitórias, lembrando os soldados de tudo que tinham passado, de que eles eram fortes, eram corajosos. E aí vai falar que o Espírito Santo, nas Sagradas Escrituras, o Espírito Santo é o nosso advogado, ele é o ajudador desses filhos selados, ele é aquele que acompanha nas nossas dificuldades. Esse mesmo Espírito é autor das Escrituras. As Sagradas Escrituras são inerrantes. Ela teve vários escritores, por vários anos, décadas diferentes. Porém, eles imprimiram ali até suas características. A gente consegue reparar que há uma diferença de escrita, de forma de escrita, de Mateus para João, há uma diferença grande da forma como escreviam. Mas mesmo imprimindo ali sua identidade, sua forma de falar, a mensagem que eles tinham que passar, essa mensagem era soprada pelo Espírito Santo. Theopneustos, ou sopro, o Espírito Santo soprou a mensagem. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele guia os filhos, esses filhos da adoção que estão selados. Ele guia. Mas, infelizmente, mesmo com tudo isso, e cada vez mais, e a gente vê isso na sociedade, a gente vai deixando de lado quem ele é. Né? Vou deixar de lado a sociedade, e me ater à comunidade religiosa. Às vezes, é como John Bevere vai falar no seu livro, a gente começa a celebração, às vezes, manhã, tarde, noite, às vezes, nos nossos dias, e não temos tempo de nos relacionar com o Espírito da verdade. O Espírito que é o penhor. Paulo vai dizer aos Romanos que ele é o penhor, ele é a garantia da promessa ser cumprida. O Senhor nos deu ele. É uma garantia que temos. Ele foi enviado para nos acompanhar, para acompanhar a igreja. Mas a própria igreja tem deixado de lado o Espírito Santo. A igreja, às vezes, centraliza num cristonismo, a igreja centraliza a obra de Cristo, mas não entende o que o Espírito Santo veio fazer. Jesus não voltou à casa do Pai e enviou o Espírito Santo à toa, mas ele veio para andar com a sua igreja. Everett Harrison vai dizer que blasfemar contra o Espírito Santo é o ato de injuriar, vilipendiar, falar maliciosamente contra o Espírito. Por não conhecê-lo, nós somos levados muitas vezes ao pecado de blasfêmia. Brincamos com ele, fazemos graça por desconhecimento. Mas quando Harrison fala o verbo vilipendiar, ele está dizendo que muitas vezes a comunidade religiosa tem tratado o próprio Deus, Espírito Santo, com desdém e desmerecimento. Por isso, as comunidades religiosas de hoje, as igrejas, as eclésias, têm estado cada vez mais distantes da teologia patrística, daquilo que os pais da igreja viveram e propagaram para que seguíssemos, porque nós saímos do que as Escrituras estão nos ensinando. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma força criada,
não é um assistente. Tem gente que age como se o Espírito Santo fosse o Severino da Trindade, aquele que vai auxiliar o pai, auxiliar o filho, mas fica lá no seu canto. Você é só um mero ajudante. Eu cresci achando que o Espírito Santo era como Gasparzinho, porque na minha mentalidade, aquilo era um espírito, porque eu via num desenho. Mas ele é uma pessoa relacional, uma pessoa de perto. E eu quero terminar somente fazendo mais uma citação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, e olha que os coríntios deram trabalho para o apóstolo Paulo, ele vai dizer o que nós hoje nas nossas celebrações chamamos de bênção apostólica. E lá no final, ele diz assim, que a graça de Jesus, o amor de Deus, e alguns vão incluir depois Pai, depois desse amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Essa parte comunhão com o Espírito Santo, ela traduzida vai falar, e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vocês. Então, se formos trazer hoje, né, com tantas mudanças que a gente vai vendo por causa da nossa língua, a gente pode finalizar essa obra dizendo que o favor não merecido de Jesus, o amor de Deus, sim, o Pai, que a gente vai ver em João 3,16, e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos. Muito obrigada, professor. Terminei. Muito obrigado pela exposição, Acilene. O Deus Espírito Santo. Vamos lá, por que você escolheu pesquisar esse tema? O que te motivou? Professor, eu vivo esse tema, eu vivo com ele, essa amizade profunda, depois que eu entendi que o Espírito Santo não era o Gasparzinho, demorou na minha cabeça de criança acertar isso. Eu entendi que ele era uma pessoa e que eu poderia desfrutar dessa pessoa, já que ele veio para ajudar a igreja, para ajudar os filhos. E eu não conseguia exercer meu ministério, exercer o que eu tinha para fazer, eu segui o Espírito Santo. Então, quando eu vim para a Uninter, eu vim por uma direção. Eu sou aluna bolsista do ProUni, eu não tinha intenção alguma de fazer um Enem, até porque eu achava que eu não ia passar, mas eu tinha uma direção, e a Uninter era a faculdade que eu queria fazer. E foi a única bolsa que tinha, então eu não tinha como falar de outra coisa, que não fosse aquilo que eu vivo, aquilo que o curso ainda agregou tanto de conhecimento, tudo isso que está aqui, foi o curso que agregou. Então não tinha como falar de outra coisa. E ainda foi estendido à minha igreja, que eu sou coordenadora de ABD, ainda foi estendido à minha igreja que esse TCC virou uma sequência de aulas. Muito bem. Pensando agora em igreja, em comunidade local, quais são, na sua opinião, as contribuições práticas que alguém lendo, por exemplo, o seu trabalho, alguém da sua igreja, pode extrair? Professor, a maior ajuda prática que esse trabalho pode trazer para alguém é ensinar que existe um Deus relacional, que é uma pessoa. Quando eu entendo que o Espírito Santo é uma pessoa, por que era fácil estar com Jesus homem? Eu podia, né, quem viveu com ele na época, eu podia tocá-lo. Existia uma matéria para eu andar com ele. Existia uma forma de eu andar, mas como que eu faço se ele é um espírito? Então, quando eu pego as Sagradas Escrituras e provo para a pessoa que o Espírito Santo existe, que ele é Deus e ele não é distante, como muitas pessoas também acham, ele é um Deus de perto, ele é um Deus relacional, Varrakedosh, o Espírito em santidade, o Espírito Santo. Quando eu mostro isso para elas, elas querem entender, querem conhecê-lo. O grande motivo de falar dele, professor, foi porque eu sei
o quanto meu coração queimou querendo conhecê-lo. Então, se alguém tiver o coração queimado, eu já concluí muito mais que uma nota, eu já concluí lucro para a vida toda. Você pretende dar continuidade na tua pesquisa agora após a formação? Por exemplo, fazer uma especialização ou um mestrado? Quais são os planos acadêmicos? Sim, professor, na área de teologia, eu pretendo continuar procurando pós na área do Espírito Santo. Porém, eu hoje curso psicanálise, porque eu sou missionária e vários dos meus amigos missionários precisam de ajuda. Então, eu faço psicanálise hoje para poder ajudar esses meus amigos, que muitas vezes não se sentem à vontade de se abrir com uma pessoa que não professa a mesma fé. Eu tenho ideia, professor, de ainda, com essa minha pesquisa, seguir em frente, porque o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. E eu quero muito entender. Na área do consciente, é fácil. Ele nos explica conscientemente, a gente entendeu, beleza. Mas o inconsciente, que é onde estão nossas emoções, que é uma zona escura, é meu lugar de estudo. O que o Espírito Santo consegue fazer no inconsciente, porque ele não é Deus que manipula, ele é Deus que convence, a ponto de transformar a vida de pessoas que têm tantos traumas, pessoas que têm tantas dores. Então, na teologia, eu sigo com a paracletologia, não sei bem ainda qual área eu vou escolher para poder seguir o estudo. Mas lá na frente eu quero entender muito bem a área do consciente e inconsciente, junto com o Espírito Santo. Ok, muito obrigado pela tua presença, parabéns a você pela jornada acadêmica, o nosso tempo ali praticamente já está encerrado, você fez uma boa escolha e uma apresentação com assim, os elementos essenciais que se exige dentro da exposição do TCC. Obrigada. Então, nesse sentido, nós damos por encerrada a sessão da apresentação da aluna Silene Cristina Barbosa Vilar, o trabalho está aprovado, a sua nota é a nota 100, parabéns. Obrigada. Receba a nossa saudação acadêmica e tenha certeza do nosso compromisso com a sua formação. Sucesso para você. Muito obrigada. Sendo possível, dê continuidade nos seus estudos, tá? Com certeza.